no nosso trabalho. Olha o que ele diz. Vós, servos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Todo mundo aqui respeita os seus senhores? Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Isso é para mexer com o coração da gente. Porque quando a gente está trabalhando e a gente faz uma bobagem e é punido, a gente pensa assim: puxa, mas também pisei na bola, também estou chegando atrasado todo dia. E até que ponto que eu ia achar que o meu patrão tinha que ser, me aceitar, tinha que ser benevolente. E aí a gente é punido. É uma punição justa. Para alguns é injusta, porque tem gente que erra o tempo inteiro, mas não quer ser punido. Acha que o erro está no outro. Pô, mas afinal de contas é o 10º atraso, mas que falta de paciência desse patrão. Puxa vida, ele não sabe que é a linha vermelha engarrafa? Meu Deus, mas ele não sabe que o ônibus quebra? Ele não sabe que o despertador não desperta? Mas que homem intransigente. Ainda tem gente que pensa assim. Mas o texto está se referindo à situação em que a gente é punido porque errou. Só que a Bíblia diz que a gente tem que se submeter, que respeitar, ainda que nós estejamos passando por uma injustiça. Olha lá no finalzinho. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. O reconhecimento de Deus é o reconhecimento mais importante que a gente precisa. É claro que a gente trabalha também para ser reconhecido pelos homens. Mas de que vale ser reconhecido pelos homens e não ser reconhecido por Deus? Importa sermos reconhecidos pelo Senhor. Importa que o Senhor olhe e fale assim: bendito seja você, Vinícius, porque passou por uma situação difícil e não desonrou a sua postura. Bendito seja você, Davi. Bendito seja você, Alexandre. Bendito seja cada um de nós. Porque mesmo no momento da luta, da adversidade, da provação no trabalho, nós não desonramos o nome do Senhor, porque é esse nome que a gente tem que lembrar primeiro, que a gente vive para honrar. Eu honro ao meu patrão porque eu honro ao meu Deus. E o meu Deus me orienta a em tudo me subordinar ao patrão. Professores, quantos alunos, quantas lutas. A gente tem lá a Jo, o Jorge, né, a Yolanda, né, o povo da escola, Marcinha e esqueci, Daniela. É o povo da escola que vive a luta do dia a dia dos bancos escolares. E eu vou dizer uma coisa interessante para vocês. Aluno é aluno em qualquer idade, sabiam disso? Às vezes a gente pensa assim: porque as crianças, porque esses adolescentes. E a gente entra, às vezes, numa universidade e pensa assim: meu Deus, esse senhor está colando. Meu Deus, essa senhora está colocando o nome no trabalho sem ter participado da tarefa. É aluno. Virou aluno, como o próprio nome diz, fica sem luz. Sem luz, perde a luz. E tem servo de Deus que perde a luz de vez e vai para o império das trevas, porque está na escola. Não, mas eu trabalho o dia inteiro, afinal de contas, puxa, bota o meu nome aí. Eu sei que eu não fiz nada, mas como é que eu vou ficar com 0? E a gente precisa aprender a respeitar as autoridades, né, que o Senhor estabelece, aonde quer que elas estejam. Dentro do ônibus, quem é a autoridade? O motorista. E a gente pensa assim: eu estou pagando. Como é que é, seu motorista? Corre aí. Não, não para nesse ponto não, tá cheio
cheio demais. Não, não vai pela Avenida Brasil, não. Vai pela linha vermelha. Ué, mas quem é que manda dentro do ônibus? Quem é a autoridade ali dentro? Mas a gente pensa que algumas pessoas que têm funções que aparentemente podem parecer funções menores, não exercem autoridade e exercem. E a gente precisa respeitá-las, porque elas também foram constituídas por Deus. Quem abriu aquela porta para aquele motorista? Foi o Senhor que deu aquele emprego para ele, e ele responde pelo ônibus, porque quando acontece um acidente, ninguém fala assim, porque os passageiros estavam perturbando o motorista. Alguém fala isso? Não, eles falam, o motorista foi imprudente, o motorista foi insensato. Então ele é autoridade? É. Se a autoridade é isso, é ter a parte boa e a parte ruim, lembra? Se deu certo, ótimo. Se deu errado, vai pagar por isso. Então a gente precisa aprender a respeitar os nossos patrões, porque eles são autoridade dentro do trabalho. Os professores, porque eles são autoridade dentro da escola. E é importante a gente perceber isso, para a bênção para a nossa vida. Pais. Gosto desse versículo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu botei referência, botei Colossenses 3:20. Para quem é pai, coisa boa. Mas olha só, muitos aqui são pais, mas também são filhos. Tem alguma coisa escrita aqui sobre idade? A partir de agora, você não precisa obedecer a esse mandamento. Porque afinal de contas, agora você é mãe? Deixou de ser filha? Não. Filhos, obedeçam a seus pais. Naturalmente, a condução da nossa casa é feita primeiro pelo marido, que é o cabeça da casa, e nós, mães, que somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Auxiliar idônea, isso mesmo, né, Irene? Mas a gente precisa, muitas vezes, atentar para a sabedoria e experiência que os nossos pais têm. E às vezes a gente não quer ouvir, quer que o filho ouça, mas não quer ouvir ao pai. E é importante a gente perceber essa relação de posição, porque nós exercemos diferentes papéis na sociedade. Nós temos o papel de funcionário, nós temos o papel de membro da igreja, temos o papel de filho, temos o papel de mãe. Enfim, a gente exerce diferentes papéis. E quando a gente pensa nesses diferentes momentos em que a gente está vivendo, a gente não pode, bom, agora é desse jeito. Não, agora é desse. Não, agora é assim. Não, mas peraí, agora vale essa parte. Não. A palavra de Deus, ela tem instruções que têm que ser vividas simultaneamente. Elas não são para momentos isolados. A gente tem, por exemplo, a ordenança do amor, né? Que a gente tem que amar não como a nós mesmos. Qual é o novo mandamento? Como Jesus. Uns aos outros, mas como Cristo. Amar como Cristo amou. Então, em tudo, a gente precisa lembrar que a gente tem o amor como tempero para todas essas coisas. E esse é o tempero importante nessa obediência. Filhos, obedeçam a seus pais. Às vezes o filho quer trocar de papel com o pai. Quer que o pai obedeça. Onde já se viu isso? E quanta maldição que os filhos têm trazido para as suas vidas por conta da desobediência. É maldição, assim, eu não estou querendo dizer que é maldição, eu creio que o Senhor levou a nossa maldição de perdição, de vida sem Deus. Mas nós trazemos peso para a nossa vida quando a gente não obedece a ordenança de obedecer aos pais. A gente traz problemas para a nossa vida quando a gente não obedece aos pais. E a gente precisa ser obediente em tudo.
Independente da idade dos nossos pais,